Olá, ouvintes do Punta Talks, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Punta 44, comigo, Rafaela, e com a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora! Olá, ouvintes do Punta Talks, do Punta 44. Bom, pois é, né? Estamos aqui de volta para mais um episódio e estou feliz, Rafa, que a gente se reuniu novamente. Ótimo, agora com a temporada da Fórmula 1, né? Tendo começado, estamos gravando na segunda-feira pós-GP da China. E nós decidimos aí fazer uma pauta meio mistureba, assim. Então a gente vai falar um pouquinho de quais eram as nossas expectativas lá quando nós estávamos vendo a pré-temporada e como isso se concretizou ou não em pista depois de duas provas diferentes e até em finais de semana com estruturas diferentes, porque a China tem a sprint, enquanto a Austrália não tem. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês sobre o que aconteceu e o que a gente esperava e o que aconteceu, o que não aconteceu e a gente tava esperando que acontecesse. Eu acho, na verdade, Débora, que a maioria das coisas que a gente tava esperando que ia acontecer, aconteceu de fato. Mas nós não estávamos errados. Mas como a gente falou pra vocês lá no primeiro programa do ano, que a pré-temporada, muitas vezes, ela não tá aqui pra mostrar pra gente quem vai ser o mais rápido, quem possivelmente pode brigar por títulos ou coisa assim. A gente acaba fazendo, abre uma ideia disso, mas, né, não quer dizer que é concreto. A ideia da pré-temporada é realmente as equipes testarem seus carros, entenderem eles, e principalmente esse ano, que é um novo regulamento e que foi uma mudança muito radical, como nós discutimos já em outros programas, que realmente muita coisa ia mudar e muita coisa foi mudada em cima da hora, então muita coisa ia, né, tinha para se acontecer. E aí, Débora, o que você pode, assim, em mente, pensar, uma coisa que você tinha certeza que ia acontecer? Nossa, Rafa, é muito engraçado, né, quando a gente pensa em novo regulamento da Fórmula 1, porque qualquer coisa pode acontecer de fato, né? O que eu tava esperando, assim, na pré-temporada era justamente que a gente fosse ver coisas que não estavam previstas. Tipo, lá em 2022, quando teve, né, o novo regulamento, a gente viu o purposing, que não era uma coisa que ninguém tava esperando. E dessa vez foi o problema com as largadas, porque em Barcelona não tinha como a gente ter ideia que estava rolando algum problema na Fórmula 1. A gente só teve uma ideia quando os testes do Bahrein se concretizaram, né? Que aí começaram a falar do tópico largadas na Fórmula 1. Mas eu tava esperando, assim, realmente que a gente fosse descobrir coisas que a gente não ia gostar. E a questão da energia também do carro, eu acho que é o que mais tem decepcionado as pessoas de modo geral, né? E o mais engraçado é que no caso da largada, era algo que, né, até a Débora falou, eu acredito que no programa passado, em algum momento, ou em alguma live que a gente fez, porque a gente acaba fazendo muita coisa juntos. Mas em algum momento ela falou da questão de a Ferrari ter entendido que tinha um problema. Que poderia ter um problema. E é muito engraçado, porque no dia de hoje, nessa segunda-feira, 16 de março, saiu umas aspas aí do Fred, o chefe da Ferrari, dele falando: nós avisamos, eu fui até a FIA e falei, vai ter um problema. E a FIA disse, se vira, lide com isso. E ele lidou, né? A Ferrari conseguiu lidar, agora o resto não. Então, assim, vantagem pra Ferrari. Pra quem gosta da Ferrari, tá muito feliz com isso. Porque é uma vantagem que eles acabam tendo, porque eles viram que ia dar um problema. E por um milagre divino, os engenheiros da Ferrari trabalharam muito bem. E conseguiram solucionar esse problema, enquanto as outras equipes não estavam prestando atenção nisso. E foi algo ali que a gente até... nossa, nunca vou esquecer, porque o Hamilton foi fazer o teste de largada com os outros pilotos e ele tava largando meio que na posição 7. E ele simplesmente largou e foi pra ponta. Que é o que tá acontecendo, né, Débora? Nossa, isso é fantástico, né? Até porque, assim, vamos contextualizar pro ouvinte, né? O que aconteceu. Na pré-temporada, estavam falando da largada da Ferrari, que talvez a largada, né, da Ferrari fosse meio truqueira, que eles tinham arrumado algo ali que as outras equipes não tinham. E aí, a melhor cena da pré-temporada, que foi o que viralizou, né? Um dos jornalistas tá lá, né, falando da largada fantástica da Ferrari, e aí ele parado do lado do carro do Hamilton. E aí o Hamilton fica lá acelerando o carro, né? Porque, pra quem não manjou, saiu o MGUH, então agora tem a questão do turbo lag. Então você tem que preparar o turbo
pra ele funcionar e o carro, né, iniciar a prova. E aí o Hamilton ficou lá acelerando e o cara, Ferrari, ela tinha a melhor largada. E aí nada acontecia, o Hamilton não fazia o teste de largada. Só que depois, nos outros dias, né, que se sucederam, que teve os testes iniciais ali da Fórmula 1 específico pra largada, a Ferrari estava se desenvolvendo muito bem. Só que ninguém tinha ideia do quão bem era isso. Aí, né, na primeira corrida do ano, ali na Austrália, a Ferrari, como a Rafa falou, ali do meio do grid, né, do meio do grid, assim, dos 10 primeiros, eles avançaram muito rápido e já estavam na primeira posição. Então, duas coisas que se confirmaram, assim, dessa pré-temporada foi a largada espetacular da Ferrari e que, de fato, a Mercedes é a equipe que tem o melhor conjunto, né? Motor e aerodinâmica foram os que melhor desenvolveram ali e por isso que ganharam as corridas, né, já desse início de ano. Foi duas coisas que a gente conseguiu ver na pré-temporada que não tinha nada a ver com o tempo de volta, nada disso. Era a quilometragem e o trabalho que eles estavam fazendo na pista, né, de fato se desenvolveu para algo que é, assim, surreal que a Ferrari conseguiu fazer. Ela não tem, assim, vamos dizer, a possibilidade de acompanhar a Mercedes de muito perto. Então, o momento emoção da corrida é ali a largada, porque eles ainda conseguem, vamos dizer, sonhar com aquelas posições, mas eles não conseguem abrir de fato para a Mercedes. Mas a Mercedes, com certeza, foi o tópico mais comentado, eu acho que, de avaliação dos jornalistas que estavam lá dentro, dos fãs que viram uma coisa ou outra, que realmente a Mercedes vinha forte para brigar. E que ela tinha uma vantagem em vários quesitos também, porque não teve quebra, não teve problema de confiabilidade, nem nada. Então, dentro de tudo isso, do bom desempenho de, tipo, se manter em pista, fazer muitas coletas de dados e tudo mais, a Mercedes parecia realmente uma das favoritas. Se não, de fato, a mais favorita, mas a gente ainda tem a gente toma ainda o cuidado pra falar isso, de tipo, a Mercedes tá muito à frente. Porque realmente a gente não tem esses dados completamente, mas o que se mostrava é que ela era uma das favoritas. E de fato né? Hoje a gente avalia a possibilidade de, em algum momento, as outras equipes conseguirem ajeitar seus carros, darem uma afinada e tentar alcançar a Mercedes, mas nesse momento, assim, o que a gente vê a não ser que os dois carros quebrem, não vai ter gente por agora ganhando além dos dois, porque eles podem até ter uns embates bem legais com a dupla da Ferrari, que são os únicos que estão ali perto deles, mas depois que eles abrem, eles vão embora. Eles realmente, tipo, se afastam muito, porque eles têm o melhor componente. Até existe, né, as discussões. No primeiro final de semana o Hamilton já falou que ia conversar com a FIA, porque isso aí tava ilegal e não sei mais o que, já deu uma de Sherlock Holmes assim ao redor do carro. Então realmente o trabalho da Mercedes ali foi muito visionário nesse regulamento. Eles só realmente não trabalharam a parte da largada. Que assim, na posição deles, é ruim? Mas eles têm o carro suficiente e dois pilotos ótimos para recuperar essas posições de uma largada mal feita. Por exemplo, o Kimi teve 2 problemas já em 2 finais de semana com largada, que ele largou na frente das 2 primeiras posições e não conseguiu largar bem, então caiu para 7º lugar, coisa assim, mas ele tem condição de sempre chegar ali entre os 4, sabe? Então, assim, vamos dizer, é algo que a Mercedes não previu, mas que isso não tá custando tão caro para eles, porque eles ainda conseguem tranquilamente ganhar a corrida e serem esses favoritos aí, que foi o que nós estávamos prevendo, assim. Então aquilo, Mercedes, Ferrari, com certeza talvez é o combo mais interessante pela dupla de pilotos que tem e pelo que as equipes conseguiram construir e que até agora estão acertando, porque a gente vê que é sempre os 4 ali na frente nos resultados, independente se é a corrida curta ou a corrida longa, né? Nesses 2 exemplos que tivemos da Austrália e da China. Agora, outra coisa que nós... Não é nem aposta, né? Não era nem, tipo, nós achamos. Isso era algo concreto, que era o problema da Aston Martin, né? Assim como a Débora trouxe a questão do purposing lá na mudada de regulamento para 2022, nós temos um problema aí da construção do carro da Aston Martin, que já começou com os papos de eles nem
nem participaram do último treino, último dia de treinos na pré-temporada, tava faltando peça, teve toda a questão de motor, só que o principal tópico foi com certeza a parte física dos pilotos, que pelo tanto que o carro treme, os pilotos não conseguem segurar o volante sem sentir dor. Então é algo que já estava sendo comentado lá na pré-temporada e que foi concretizado agora, né, com as 2 provas que nós tivemos. Acho que a situação da Aston Martin é a pior, né, desse momento, porque é uma equipe que tem vários problemas, não é uma única coisa que está afetando a Aston Martin, né? Não é tipo só a parte aerodinâmica ou a parte de motor em algo que fosse fácil de solucionar. O que a Honda está vivendo agora é um drama muito pesado, porque o motor deles ali, entre a troca da bateria com a parte a combustão, tem apresentado muita vibração. E a Honda, detectou que a vibração tem em sua maior culpa a parte elétrica, mas também é o conjunto, né? Combustão e elétrico que precisam funcionar juntos, porque são carros híbridos, tem gerado essas vibrações. E, gente, é nítido, assim, quem tem a oportunidade de assistir uma das provas ou os treinos livres pela F1 TV, que você tem acesso às câmeras individuais dos pilotos, o pouco de tempo que você fica olhando ali para as voltas do Alonso e do Stroll, você vê o quanto que os carros estão realmente chacoalhando, né? E não é algo como era na época do Purpose, em que você via o carro, tipo, indo para baixo e para cima em um trecho da pista ali, tipo, que era geralmente na parte de reta, né? O carro da Aston Martin, ele vibra o tempo inteiro, em curva, em reta, em tudo. Basta o carro começar a acelerar, essa vibração, ela vem com muita força. Então, ali na Austrália já tinha um limite de voltas que os pilotos iam completar na corrida, eles acabaram excedendo um pouco, porque também a Aston Martin não pode ficar simplesmente o tempo inteiro nos boxes, porque eles precisam fazer coleta de dados também para poder entender o que está acontecendo com o carro, mas é algo que está afetando a vida dos pilotos. O Alonso, até depois do GP da China, ele falou que ele só abandonou porque ele começou a perder a sensibilidade das mãos, sabe? Tipo, é algo muito preocupante. E quem não sabe, né? Tanto o Alonso quanto o Stroll sofreram acidentes aí no período de férias, que eles passaram por cirurgias, né? Então, eles têm ali... o Stroll, por exemplo, ele tem uma placa na mão, né? Por causa da forma como ele quebrou a mão e o punho. E, gente, não é fácil. Não é fácil para um atleta, né? Ou para quem quer que seja, ficar num carro que tá vibrando e você não tem nada que possa ser feito. E aí... Pois bem, né, esse período a Honda tá tentando encontrar uma solução, o Adrian Newey nem foi pro GP da China, que também já tá levantando mais uma dúzia de especulações a respeito da Aston Martin, mas a situação deles, que é o que a Rafa falou, a gente já tinha observado durante a pré-temporada várias quebras, vários problemas, eles ficavam mais tempo nos boxes do que em pista, então isso é um sinal de alerta muito grande. E eles não têm ideia de quando esse carro vai melhorar. Se tipo, um pacote de atualização, digamos, para Miami, vai surtir algum efeito. Porque se a Honda não conseguir fazer nada com esse motor, eles não têm muito o que fazer na parte de aerodinâmica, né? Ou para poder tentar conter esse motor no chassi, que essas vibrações reduzirem. Então, a gente vai ver uma Fórmula 1 com 22 carros, mas, por enquanto, com 20, né? Porque esses dois nem dá pra poder contar que vão terminar uma prova tão cedo. Não, exato. Eu vi até no Twitter, trouxeram um corte de um momento do Alonso em uma reta que ele simplesmente larga o volante e fica balançando assim a mão. Quem tem dor na mão, eu tô com uma tendinite no momento, por exemplo. E, cara, é muito ruim. Isso que não é algo que eu vou ficar sentindo toda hora, só quando eu faço algum tipo de movimento. Agora, imagine você em constante dor, sem parar. Deve ser uma situação muito complicada e, como a Débora falou ainda, são 2 pilotos já remendados. Eles já são, tipo, já tem o pulso todo lascado. Daí ainda nessa situação, por isso que eu falo, o problema, a gente vai falar aqui um pouquinho da Williams e da Cadillac, mas o problema da Aston Martin é muito mais complicado, porque, como a Débora citou, eles precisam estar em pista para entender o que tem de errado no carro, só que os pilotos não conseguem isso, porque eles estão sentindo dor, não é qualquer coisa, não é, o carro tá desmontando, não, eles estão sentindo dor, então é bem complicado, assim.
Nós tivemos a questão da Austrália, né? Que o Alonso entrou um pouquinho no box, todo mundo achou que ele ia abandonar e ele saiu, deu até brinquei, foi no banheiro. E daí voltou. Mas essa é a situação deles, né? Infelizmente. E ver o que eles podem fazer daqui pra frente, porque o campeonato é muito longo pra se estender uma situação dessa até o final. Então eles têm que arranjar aí um tempinho pra ver o que vão fazer, pelo menos nesse aspecto, o que está causando isso. E dentro dos problemas aí de equipes, outras equipes que nós tivemos, assim, vamos dizer, um presságio de que algo ruim poderia estar acontecendo com elas, foi a Williams e a Cadillac. Eu acho que de primeiro momento, assim, na minha visão do que eu estava acompanhando ali, a pré-temporada e aquela pré-pré-temporada, na pré-pré-temporada a Williams nem foi. Daí já ficou tipo um negócio, vixe, não tá indo, tem algum problema. Daí eles foram pra pré-temporada, conseguiram ir. A Cadillac também tava lá. Mas dava pra ver que confiabilidade do carro, conforto dos pilotos com o carro, tava muito diferente. Tava, claro que tinha um problema. Mas pra mim ainda, a Williams parecia dar mais sinais de que tava com problema. A Cadillac nem tanto. Tanto que eu tava até meio, quem sabe, né? Quando começar a corrida vai dar tudo bem. Só que no primeiro treino livre que a gente teve, os espelhos retrovisores dos dois carros caíram. Tipo, simplesmente caíram. Daí quando a câmera foi mostrar o que tinha acontecido, não tinha acontecido nada. Os carros só estavam andando. E tipo, o retrovisor caiu, o carro desmontando, assim. Então daí nós vimos que realmente tinha um problema com essas duas equipes e que nós estamos vendo se estender. Então, assim, geralmente os pilotos abandonam, às vezes não começam prova, carro quebra, se tá na prova, se classifica muito mal. Então, assim, é uma situação que a Cadillac é uma equipe nova, que acabou de entrar, a gente não tem como fazer comparação. Mas a Williams, ano passado, tava muito confortável. Tanto que a gente tava falando da decolada que a Williams estava dando. O Sainz teve bons resultados, sendo que ele tinha acabado de entrar na equipe, né? Conseguiu até pódio e tudo mais. E daí chega nessa situação de troca de regulamento, tudo pode acontecer. Até uma das coisas que eu falei na época que nós estávamos discutindo, o que pode acontecer, quem será que pode ser? Eu até falei, cara, pode ser que a Williams do nada renasça e a gente volta a ver a Williams que foi um dia aquela equipe campeã, que tem muitas pessoas que nem viram, nem sabem, pessoas que não têm interesse em história de Fórmula 1 e acompanham o esporte, nem imagina o quanto a Williams já foi extremamente vencedora. E eu pensei que podia ser, quem sabe eles dão um pulo do gato, mas foi totalmente ao contrário. Eles retrocederam tudo que eles estavam ganhando no último regulamento. E é algo que a gente já estava prevendo com a pré-temporada. Ai, Rafa, primeiro da Cadillac, né? Eu acho que é uma das equipes que a gente esperava que a lição de casa ela deveria ter feito bem feita, né? Porque, enfim, tá recebendo o motor da Ferrari, a preocupação não era o motor, e sim a parte aerodinâmica. Então, poderia ter um resultado melhor. O problema também, gente, da Cadillac é que é uma equipe totalmente nova, que não tinha um carro para teste, né? Tipo, eles não tinham um carro antecessor ao que eles lançaram esse ano. Então, algumas das coisas que eles poderiam ter participado, como teste de pneu no ano passado, fazer algumas coisas da Fórmula 1, eles não tinham como fazer porque eles não tinham carro. Então, também o quanto que isso, né, não atrapalhou o desenvolvimento deles esse ano. E aí até uma coisa que o Rubens, que grava com a gente lá no Boletim do Paddock, ele falou, o quanto que também a Fórmula 1 não é responsável pelo desempenho da Cadillac, porque se tivesse deixado a equipe entrar no outro regulamento, talvez nesse eles já tivessem mais acertados, né? Até quando a gente teve ali o primeiro treino livre do ano na Austrália, eles falaram, gente, é a primeira vez pra Cadillac que a gente tá colocando 2 carros em pista. Então não era tão absurdo, assim, eles perderem os retrovisores, mas ao mesmo tempo é ruim porque é uma equipe de Fórmula 1, né? Mas a situação da Cadillac é bem ruim nesse sentido de o carro tá se desfazendo, gente. Não é só esse treino livre, né? Outras sessões o carro se desfaz, o carro perde tampa de motor, perde peça no meio da reta. Enfim, é algo que a gente vai ter que lidar esse ano, né? Quando não é a Sauber tendo problema, que agora é a Audi, né? É a Cadillac. Mas a Williams, como a Rafa falou, eu acho que tinha muita expectativa pela crescente que o time vinha tendo, e acho que uma das coisas maiores é que a Williams nos últimos anos, ela falou que ela tinha
também sacrificado muita coisa, porque eles estavam pensando em 2026, né? Então, o objetivo deles era 2026 e a gente achava de fato que eles iam melhorar, porque eles já tinham mudado muito cedo a visão deles pro próximo campeonato. Só que agora a gente tá vendo que não é bem assim, né? E até o James Valls falou, a gente mudou. A gente tava pensando na temporada 2026. O problema é que a gente não tem a mesma estrutura que outros times da Fórmula 1 têm e que conseguem lidar com as coisas muito mais rápido do que nós. Então teve atraso na produção do carro, é um dos carros mais pesados do grid, né? O pessoal tá chutando aí que é algo em torno de 28 quilos. Então é um carro muito mais pesado, muito mais lento do que os outros, porque peso tira muito tempo de volta dos carros. A gente tava falando de um último regulamento que a galera tava descascando o carro e tirando toda a tinta possível porque pesava, imagina de um carro novo, né, como a Williams. E fora isso, que é algo que também tá afetando tanto a Williams quanto a McLaren, é na parte de motor, porque se a Mercedes ela tá indo muito bem com a equipe Mercedes e o motor dela ali, a McLaren e a Williams não tá tendo esse mesmo destino. Eles estão enfrentando problemas com os motores porque a fábrica não tá passando os dados para a equipe. Então, vários dos momentos que eles estão indo para a pista, eles não sabem nem o que eles estão simulando. Tipo, como que tá sendo a simulação de corrida deles, como que tá sendo a simulação de classificação, como que as peças estão funcionando, porque tá faltando dados da fábrica para eles. E aí, com isso, eles não conseguem também fazer o desenvolvimento do carro, porque tudo fica comprometido. E a gente ter a McLaren reclamando disso é uma coisa, porque, né, a McLaren é um outro time, mas a gente tendo a Williams, que o James Valls veio da Mercedes, ele sabe muito bem quais são as informações, o que é passado ou não, o que o time pode fornecer, e é algo que tem atrapalhado eles. Então também o quanto que isso vai custar de desempenho da Williams e da McLaren nesse começo de ano é algo que a gente precisa ficar de olho, porque afeta diretamente o campeonato, porque a Mercedes, né, vai continuar ganhando corrida e vai disparar ali na liderança, e depois fica muito mais difícil pro restante do pessoal ter que se recuperar, né, Rafa? E já abrindo então a deixa para McLaren, McLaren e Red Bull tá assim, triste, tá infeliz. As duas equipes, eu não estava avaliando um desempenho tão ruim assim. Quando nós estávamos vendo a pré-temporada, eu realmente achei que ia ser meio que um embolo ali junto com a Ferrari, a Mercedes na frente e Red Bull, McLaren e Ferrari ali no embolo, talvez. Eu estava apostando um pouquinho mais na McLaren, mais do que até na Red Bull. Porque eles não pareciam ter algum tipo de problema. Mas, por exemplo, na China, os dois carros da McLaren nem largaram. Então, já são 2 pilotos a menos, né? Daí a gente pensa, pô, foi uma corridaça, né? O GP da China teve bastante disputa. Daí a gente fica pensando, pô, imagina se não tivesse abandonado. O Max Verstappen largou, mas ele não consegue chegar em ninguém, ele não consegue passar ninguém, daí ele vai lá e abandona a prova. Então, assim, são cenários que ambas as equipes não estavam esperando que acontecesse, e eu acho que eu também não estava esperando que acontecesse dessa forma. Mas dá pra ver que eles estão muito satisfeitos. A gente já tinha visto comentários ruins do Lando Norris, quer dizer, o Lando em primeiro momento estava elogiando um pouquinho o regulamento na pré-temporada. Ele até deu uma alfinetada no Verstappen, porque o Verstappen desde o primeiro momento tá falando muito mal desse regulamento. Mas agora o Lando também não tá tão feliz, é só ver. Não é que eles tenham um desempenho tão aquém, assim, tão ruim. A gente teve uma boa classificação do Lando até na sprint, largou em terceiro. Mas isso não está se concretizando tanto para eles em resposta. Daí, por exemplo, na Austrália, o Piastri bateu na volta de aquecimento, não foi nem na volta de apresentação. Então já é um carro a menos com aquilo que a Débora falou, de coletar dados. Tudo bem que eles têm os treinos, mas se você pensa que o GP da China foi o GP já com sprint, então é um treino livre a menos. Então os focos dos outros treinos e tal é outra coisa, é foco na sprint, é foco na corrida.
assim, é claro, é muito começo, mas as equipes também estão tendo que ter mais tempo para entender o que está acontecendo. E são duas equipes que eu não estava esperando passar por tantos problemas como eles passaram em 2 corridas seguidas, assim. Talvez não acompanhar a Mercedes, como a Ferrari não consegue acompanhar, até ok, mas eles estão tendo muito mais problemas do que isso, assim, é uma questão de pilotos não se adaptando a esses novos carros, questão de quebra e questão de desempenho também. É claro, como a Débora falou, diferente da Williams, são 2 equipes que têm muito dinheiro, que têm os melhores engenheiros possíveis, que têm toda uma estrutura de equipe diferente, mas que também não pode se deixar assim largar, abandonar. Eles não querem isso, né? Eles querem de alguma forma também colocar o carro deles lá na frente. Mas não era, Débora, 2 equipes que eu pensava que iam sofrer tanto assim, sinceramente. Eu também não achava que eles iam sofrer tanto. Eu imaginava que talvez a McLaren não conseguisse defender o título que eles conseguiram de construtores e o de pilotos no ano passado, até faria sentido. Mas não faz muito sentido a questão deles estarem enfrentando vários problemas, né? E a McLaren, como você bem falou, né, Rafa? Nem largou na corrida da China. São 2 carros que nem conseguiram ir para a pista, por exemplo. Então, até pro Piastri é ruim, né? Porque são 2 corridas a menos que ele tem de pontuação, diferente do Lando, que pelo menos na Austrália ele não foi tão mal assim. Agora, uma coisa que eu não esperava é porque assim, a gente vê o Verstappen, né? Desde que muda algumas regras aí da Fórmula 1, ele sempre tá reclamando, ele sempre tá ameaçando sair da categoria, né? Sempre o piloto que fala, eu vou me aposentar, não sei o que, se ficar ruim eu saio. Só que é muito bizarro você ver o quanto que ele tá sofrendo com esse carro, né? Ele tá brigando muito com a traseira do carro, é um carro que tem travado muito na mão dele. É um piloto que não costuma muito sair de pista, mas agora tá saindo bastante. E ele abandonou na China, mas acho que o grande problema, que tá todo mundo de olho na corrida do Verstappen, são as largadas ruins. Ele não tá conseguindo acertar a largada do carro. Então, no início da corrida, ele tá perdendo em média 5 posições, às vezes até um pouco mais. E aí, isso já se torna um pouco difícil, porque você tem que fazer uma corrida de recuperação, né? Tem que fazer ultrapassagem. E a questão da energia desses carros é o que mais está ditando a prova, porque cada uma das equipes desenvolveu a parte de energia do carro de um jeito. Então tem pilotos também que estão conseguindo regenerar mais energia do que outros. O Verstappen, ele sempre teve a fama de ser aquele piloto que tem uma tocada muito agressiva, né? Então ele não é um cara que costuma poupar muito equipamento. Então eu imagino que para ele esse regulamento, que também exige muito que o piloto faça recarga da energia do carro, que ele poupe um pouco o equipamento, está sendo mais difícil para ele. E isso colabora, né, para a quantidade de problemas que eles também estão tendo com o desgaste dos pneus. Era algo que o Verstappen também nos últimos anos não vinha sofrendo, ele não tinha muito que lidar com os pneus. A Red Bull era uma das equipes que melhor gerenciava os pneus, e na parte de estratégia estava tudo certo, porque a corrida geralmente funcionava muito bem para eles, porque eles não estavam vulneráveis como algumas outras equipes estavam com pneus. E aí a gente tá vendo, assim, um outro Verstappen, um cara que tá quebrando a cabeça para poder entender esse carro e o regulamento, enquanto a gente tá ali, né? Tendo o Hamilton, o Russell, o Antonelli, elogiando, de certa forma, o regulamento, gostando do que eles estão fazendo, porque eles estão no pódio, estão brigando por vitória. E o Verstappen tá ali, brigando com o Gasly, né, da Alpine, tá brigando com os companheiros novatos dele, porque agora, né, não tem mais aquela coisa de, não tem mais ninguém incomodando o Verstappen. O Hadjar tá incomodando, o Lindblad tá incomodando, o Lawson, de certa forma, tá ali perto do Verstappen também orbitando, né? Então ele não é mais também o sozinho da Red Bull, né? Agora tá todo mundo trabalhando para poder melhorar o carro e ele também vai ter que fazer o dele. Ele e a equipe, né? Porque eu fico imaginando, imagine o Verstappen em cima dos engenheiros. Né? Deve ser um trabalho sob pressão. Mas realmente uma situação muito desconfortável para ele, que veio de vários anos extremamente confortáveis, né? Então, eu acho que é um pouquinho a posição que o Hamilton entrou em 2022, né?
que foi um regulamento que realmente ali o efeito solo não casou com o Hamilton, e esse regulamento casou da forma que não casou com o Verstappen, né? Não, talvez nem que não tenha, claro, igual a Débora falou, a parte de agressividade do Verstappen é algo característico muito forte dele. Então eu acho que em nenhum momento esse regulamento vai se encaixar 100% com o Verstappen. Mas a gente sabe também que tem muitas coisas que ainda tem que arrumar no carro da Red Bull e que talvez ajeitando uma coisa ou outra, ele consiga ter um desempenho melhor. Então também é um trabalho conjunto ali. E essa questão da bateria, até que a Débora falou, é o tema, assim, oficial, que é o que tá dividindo os fãs da Fórmula 1 de um jeito, assim, não só os fãs, mas os jornalistas. Eu tô, tipo, lendo opiniões, assim, variáveis, de extremos opostos a mistos, sobre a questão das batalhas que nós estamos tendo. Não tem como negar que está acontecendo batalhas muito interessantes, até nisso que a gente falou da Ferrari conseguindo largar bem. Eles têm a possibilidade a gente tem a possibilidade de ver eles brigando entre eles e com as Mercedes. Então a gente vê vários momentos de disputa. E com a questão da bateria, esses carros levam um tempo para se afastar. Então, assim, por mais que a gente diga, a Mercedes tem um carro muito superior. No caso da Austrália, as brigas estavam sendo muito de igual para igual. Até que, em um momento, daí a Mercedes conseguia dar uma acelerada e sumir. Na China, eu já vi um comportamento um pouquinho diferente. Eles podiam até demorar para ali, por exemplo, no contexto do Russell, que foi o que ficou meio para trás, porque o Antonelli conseguiu passar o Hamilton rápido, ele passou e ele foi embora. Então já é uma situação diferente de circuito, de um para o outro, e que a gente vai ver essas mudanças durante o campeonato todo, porque os circuitos são diferentes, tem aqueles que são mais altos e tudo mais. Então a gente nem sabe como essas baterias vão funcionar em um Spa Francorchamps da vida. A gente não tem ideia, né? Mas estão tendo disputas, né? Até a gente tá discutindo bastante em live sobre a questão de essas disputas se concentram bastante no início da prova, né? Duram bastante voltas, por causa da bateria ali que vai e volta. Então um piloto passou um e daí o outro consegue passar de novo, porque a bateria de um descarrega e assim por diante. Então quem lida melhor com a bateria acaba ganhando essa vantagem de conseguir se manter mais na posição ou conseguir atacar mais. Mas depois de um momento esfria, né? É claro, a gente acaba tendo umas brigas de fundo, pelotão, do meio, mas ali na frente acabam se afastando. Nós tivemos outros cenários, por exemplo, tanto na Austrália quanto na China, de ali no segundo stint ali o Hamilton conseguir, tipo, trabalhar melhor, talvez a questão do pneu e até da bateria em relação ao Leclerc, por exemplo. Então na Austrália a gente quase teve uma briga de terceiro lugar no final, e na China a gente teve pro final ali da prova a briga dos dois de novo. Então a gente acabou vendo um cenário de mais brigas além do início. Mas realmente o início se concentra essas disputas. Só que a questão muitas pessoas estão falando que essas disputas são artificiais. Porque é algo que não está num controle total do piloto, né? A bateria, infelizmente, para você atacar, você tem que usar a bateria, você tem que ter força no seu equipamento. Então é algo meio até inevitável de acontecer, dessa bateria descarregar de certa forma. Só que a gente está lidando com um regulamento que isso é muito expressivo dentro do carro. Então muitas pessoas estão falando, tá sendo artificial essas brigas, porque não é como se o piloto pudesse fazer outra coisa para se proteger ou para atacar de novo, ou qualquer coisa assim. Então, assim, eu li até matéria de especialista falando a Fórmula 1 se vendeu. O que eu acho engraçado, porque pra mim a Fórmula 1 se vendeu há muito tempo, né? Não é só por causa desse regulamento. Mas, assim, na minha opinião, isso só é mais um artifício que a Fórmula 1 sempre busca. Eles querem ao máximo ter disputa para que as pessoas assistam. Então você vê até as mídias sociais da Fórmula 1 usando muito fala dos pilotos que dizem que estão se divertindo com as disputas, porque eles estão tentando vender a ideia que é esse lance de bateria, que supostamente, na verdade, meio que foi um cálculo meio errado, na verdade tá dando certo. Então, assim, é uma discussão bem complicada, porque se a gente for falar que isso é artificial, o DRS também vai ser artificial, e várias outras coisas, de vários outros regulamentos, acabam sendo artificiais também, porque isso é uma busca que, toda vez que tem um novo regulamento, a categoria quer.
é uma busca por disputas, para que a gente possa ter essas brigas, né? Então é meio complicado você ser contra algo que é algo que o esporte tá buscando desde sempre. Eu acho que assim, a Fórmula 1, de muitos anos pra cá, ela tá precisando melhorar as batalhas dela. Porque a gente teve muitas corridas que, assim, eram monótonas, que largava e o grid ficava quase da mesma forma. Então isso também acaba atrapalhando, né, o público que acompanha a categoria, porque nem todo mundo que não é tão obcecado assim pela Fórmula 1 vai querer assistir uma corrida que é estratégica, que se resolve no pit, na forma como as equipes vão trabalhar ali. O pessoal muitas vezes quer ver os carros brigando na pista, tipo, quer ver um batendo no outro, quer ver um empurrando o outro pra fora, e aí até entra naquela coisa, né, da discussão que às vezes quando a gente que tá aqui no meio, que trabalha muito com isso, fala sobre algumas disputas e traz pra vocês o que a gente acha que é legal ou errado numa disputa, algumas pessoas não estão nem aí pra isso, porque o que elas querem ver é a briga mesmo, é o quebra-pau dentro da pista. Então, assim, na parte do DRS, e de certa forma ainda existe, porque ainda existe asa móvel no carro e ela ainda existe na parte traseira e na parte frontal do carro, eu acho que a melhor forma e solução que eles encontraram foi pro regulamento de agora, de não limitar mais o uso abaixo de 1 segundo. O piloto vai usar a asa, sabe? E é uma forma dele tentar chegar mais rápido no outro competidor ou se defender de quem tá vindo atrás. Então é algo que talvez se já tivessem mudado isso no outro regulamento, a gente já tava vendo funcionar e as disputas iam ser melhores do que colocar essa imposição de 1 segundo. A questão é que a gente tem essa parte da bateria. E aí eu, Débora, não gosto. Eu não estou gostando da parte da bateria. Não na coisa das disputas da pista. Isso pra mim não faz diferença se eles estão usando boost ou se a bateria do carro tá acabando ou não. O que me afeta como pessoa que acompanha a Fórmula 1 você tá vendo um carro que é pra ele ser extremamente rápido e é pra ele entregar potência, né? Porque tem todos esses recursos. E aí o carro morre no meio da reta, sabe? E isso me desagrada. E acho que é a única coisa desse regulamento que eu fico, caceta, velho, vocês precisam demais melhorar isso, porque dá um pânico, tipo, você vê o carro numa das maiores retas que tem, né, que é do circuito da China, era o que a gente tava esperando, de fato, pra poder analisar, que o carro morre. E aí, é o que a Rafa falou. Vou trazer isso daqui como um pequeno desabafo, tá? Vou usar essa sessão. Vai em frente. Fala que eu discuto. Então, o que me irrita da Fórmula 1 é que eles estão usando as redes sociais falando, os pilotos estão elogiando. Olha que bonito o nosso regulamento novo, como ele é gostoso, né? Assim, olha, a gente tá tendo corridas maravilhosas. Aí, no final da prova, fala, a gente teve trocentas ultrapassagens, que era algo também que a galera da Fórmula 1 ficava revoltada quando a Fórmula E soltava, né? Os relatórios de ultrapassagem das corridas. Hipocrisia. Mas aí, os bonitos vai lá e quando alguém critica, quando alguém fala algo, olha, mas o carro tá morrendo no meio da reta. Será que não seria de bom tom ver isso daí, ao invés de se preocupar com outras coisas? Aí eles fazem o quê? Apaga os comentários das redes sociais, oculta comentário. Eles estão fazendo isso nas redes sociais da Fórmula 1 agora, porque ninguém mais pode criticar a categoria. Eles só querem receber os elogios. As críticas, não. E aí, a gente vê isso também dentro da Fórmula 1, porque os pilotos que estão falando mal, que nem o Verstappen, né, principalmente, a Fórmula 1 parece que não precisa mais entrevistar o Verstappen, né? Ela finge que o Verstappen não existe mais, assim, tipo, que bom que não tá ganhando corrida, porque aí a gente não precisa falar com ele mesmo. E aí, esse final de semana, né, teve a sprint, que ele teve a largada ruim, na corrida normal ele também teve uma largada muito ruim, e aí foram perguntar pra ele, e aí, tipo, a Fórmula 1 é muito engraçada, ela edita totalmente a fala do Verstappen sobre o carro. E eles atribuem o problema a algo que a equipe só tá passando, e não que é algo meio que geral da categoria, sabe? Então é isso que me incomoda, assim, essa parte da bateria, quando eles resolverem, quando a gente vê os carros conseguindo trabalhar de uma melhor forma na pista, eu acho que vai ser até mais eficiente para as corridas, porque aí é o que a gente tava falando, fica muito concentrado no início da prova, que tá todo mundo muito próximo,
Mas depois, conforme a corrida vai se desenvolvendo, você não vê mais as batalhas acontecendo, porque não tem mais como gerenciar a bateria, porque você já estragou o pneu, porque já tem outros fatores que atrapalharam a corrida. Então, eu gostaria só que a Fórmula 1 parasse de ser hipócrita, sabe? Porque esse regulamento, ele é uma grande colcha de retalho, sabe? E aí, gente, vai ter muito problema ainda. Ainda a gente vai descobrir coisas que ainda não apareceram na nossa cara. Isso é fato. Mas ficar fingindo que não tem algo errado, sabe? Agora, quanto ser artificial ou não, a categoria, de alguma forma, ela vai ter que criar algo para você ter desenvolvimento das corridas. Senão a gente vai largar e vai terminar do mesmo jeito. Infelizmente, a forma como os carros da Fórmula 1 se desenvolveram, comparado com o de outras categorias, eles precisam ter certos recursos, porque senão a prova não desenvolve. Não, realmente. E daí a gente pensa, enquanto você nega aquela história, né? Enquanto você nega que tem um problema, você nunca vai resolver esse problema, né? E a gente sabe que tem problemas, tem vários problemas. E é início. Só que é isso que eu acho que alguns fãs não conseguem compreender. É início de regulamento. Todos os regulamentos que foram entrando tiveram problemas. E passando os anos, até na própria temporada do ano de estreia do regulamento, as coisas foram, assim, se desenvolvendo e se encaixando. E tentando, assim, mudar e desenvolver para que a gente chegue a um ponto onde não seja tão desagradável para a maioria. Porque acaba sendo desagradável para uma porcentagem. Não adianta, porque eles não vão conseguir se ajeitar àquela ideia proposta, assim. Mas eu até vi, trouxeram no Twitter que as duas primeiras corridas do ano do regulamento de 2014 e as duas primeiras corridas do ano de 2022 tiveram o mesmo número de abandonos que as duas primeiras corridas desse ano. Foram 11, 11 e 12. Então, quer dizer, não é... Tem muita gente, tipo, nossa, chocadíssima. Nossa, quanta gente tá abandonando as primeiras corridas. Mas não é algo incomum. É uma mudança de regulamento e que tem muita coisa pra ser ajeitada. E que as próprias equipes vão acabar se ajeitando e vão se encontrar também. Não é só... vamos dizer, é uma via dupla, né? Tanto a Fórmula 1 tem que entender que tem seus problemas e que tem algumas questões de regulamento que tem que ser ajeitadas, como as equipes também vão ter que entender um pouco mais o regulamento e se ajudarem, assim, a conseguir construir alguma coisa que ou não, toda vez que a gente fala de novo regulamento, a gente sempre tem o mesmo medo. Uma nova hegemonia de alguém extremamente indo a níveis superiores dos outros. E infelizmente nos dois últimos casos foi isso que aconteceu, né? Lá em 2014 veio a onda, assim, extensa da Mercedes. E na mudança em 2022 foi a Red Bull, que a McLaren conseguiu fazer essa quebra, né? De se colocando e se construindo dentro daquele regulamento para nos últimos 2 anos ser campeã de construtores e no último ano ter um campeão piloto também, que é o então Lando Norris. Se desenha por uma dominância da Mercedes, mas também tem que ver como que vai lidar, porque é o início também, né? A gente pode ver, talvez, que a outra equipe consiga se ajeitar e chegar lá perto, mas como eu falei, tem que entender que tem um problema e tentar ajeitar isso. Só que a imagem da Fórmula 1 não quer vender essa ideia. Não quer vender a ideia de que temos um problema. Pelo contrário, tá tudo certo, tá tudo em ordem. Tanto que veio essa fala aí do Varssan hoje. Hoje não, acho que foi questionado ontem, mas divulgaram hoje. Que a pergunta foi ridícula, foi tipo algo como: ai, vocês aí que estão com a vantagem na largada, não tem nada a dizer, tipo, vocês estão, entre aspas, roubando ou qualquer coisa assim por ter essa vantagem. E o Varssan falou: cara, esse foi um problema que a gente viu, analisou que ia ter, avisou a FIA e a FIA não quis ouvir, entendeu? Falou: se virem. Então basicamente é isso que eles estão fazendo no momento pra todos nós, também como fãs, assim, qualquer reclamação que venha a acontecer, porque tem gente lá que cuida dessas redes sociais, por exemplo, que estão lá 24 horas, gente, tá? Equipe que vai tendo rotatividade, ó. Hoje é você que vai ocultar aí os comentários, por favor, faça esse trabalho pra nós. Mas o desafio agora é esse lance da bateria, é a questão de algumas equipes têm problemas muito maiores para resolver. E as que não tem tantos problemas, como é o caso da Ferrari, é tentar entender como chegar na Mercedes, né? Porque, de momento, Débora, é imbatível. Mercedes, tanto na classificação quanto em desempenho de corrida, não tem ninguém ali. Eles foram os que melhor entenderam esse regulamento. E a gente já tava meio que
temendo ou esperando que a Mercedes fosse o destaque desse início de campeonato, né? Porque já vinham falando da potência que eles poderiam ter de motor, o trabalho que eles estavam fazendo ali. A Mercedes ela já teve momentos aí na Fórmula 1 em que ela foi o destaque porque ela entendeu mais rápido as mudanças, que não foi o que aconteceu em 2022, que eles achavam que tinham feito, né, um super carro ali com o zero pod, e não foi o que aconteceu. Mas geralmente, né, a parte de motor da Mercedes é muito eficiente e é o que a gente tá vendo aí, não tem para ninguém por enquanto. Até em classificação, assim, na classificação da Austrália, tinha uma distância muito grande do primeiro para o terceiro colocado, que era uma distância que a gente via geralmente do primeiro para o 10º nos anos anteriores, né? E é isso, gente. Acho que assim, todo mundo, todas as equipes agora, sentar, analisar os dados dessas 2 primeiras corridas. Tem a prova do Japão, mas eles ainda vão ter um período aí que a gente vai falar sobre. E eles vão provavelmente desenvolver, os engenheiros vão sentar e analisar, porque o que aconteceu também nos últimos anos foi que em Miami, uma parte dos carros aí recebia um bom pacote de atualização, e ele era completado nas corridas seguintes, né, até a Espanha, porque é na Espanha que a gente vai ter novamente um termômetro de como estão as equipes. É ali na Espanha que geralmente os carros andam de parzinho, então a gente vê, tipo, os bloquinhos, né, quem tá com quem, qual que é a montagem do grid, como que a temporada vai se desenvolver, muito pelos dados que a gente tem na Espanha. E é isso, assim, mas tem muita gente que vai ter que correr atrás de feito um bom trabalho. Assim, a McLaren, por exemplo, é uma equipe que ela fez um carro para ela correr nesse início de campeonato. Uhum. Mas a McLaren, ela sempre foi muito conhecida em não entregar o carro de uma vez. Ela analisa geralmente o que a galera estudou com o novo regulamento e ela adapta para o seu carro, né? E continua crescendo e tem um desenvolvimento melhor. Então, assim, a McLaren ela fez um carro para competir, mas não é o carro melhor do grid. Então, eles têm muito potencial ali também no projeto deles de desenvolver, talvez pegando uma inspiração do que é os carros da Mercedes ou o trabalho que a Ferrari também fez no equipamento. Muita coisa aí pode mudar e talvez até a McLaren se recupere, né? Apesar dessas 2 corridas aí do ano. É um campeonato muito longo, tem muita coisa ainda para poder acontecer. 22 corridas dá para poder mudar, sim, o campeonato inteiro. Talvez a gente chegando ali no final do ano, a Mercedes nem tenha mais esse domínio tão grande quanto ela tá tendo agora. A gente também tem que contar com a questão de confiabilidade, né? Se esse carro aí dura. Até agora a gente não viu nenhum problema por parte deles, mas nunca se sabe. Mas essa questão aí de atualizações e mudanças, a gente espera muito que aconteça no meio do ano, né? Porque eles têm ali um intervalo, é o momento que a gente consegue ver eles com mais tempo de dedicação a isso. Mas aí a gente teve a notícia, né? Saiu essa semana que do, entre aspas, cancelamento de 2 corridas, né? Da Arábia Saudita e do Bahrein, por toda a questão política que está acontecendo na região, que todo mundo já sabe, da guerra que está acontecendo com o Irã e que está atingindo toda a região ali, em termos de, seja em terra, seja no ar. Então é um risco muito grande de competir. A Fórmula 1 até não colocou como cancelamento, né? Colocou como, não vai acontecer agora, vamos ver. Mas o fato é que abril vai ficar sem ter corridas. Nós temos agora o Japão, e daí depois nós voltamos para Miami. Então é um grande intervalo que até começou-se a discutir da possibilidade dessas equipes já começarem um trabalho aí. De tipo, nossa, temos 3 corridas, obviamente que são circuitos diferentes. A gente tem quando a gente fala de meio de campeonato, já passou muitos circuitos que a gente pode fazer comparativos com alguns que estão por vir ainda. Então é uma ideia maior de como trabalhar o carro. Então muito cedo ter 3 corridas e eles já começarem a tentar trabalhar. Mas é uma oportunidade que surgiu, porque abril realmente ficou suspenso aí, não teremos corridas nenhuma e talvez, quem sabe, não sei o que a Dé pensa sobre, mas o pessoal tá muito discutindo de essa ser uma oportunidade de mais cedo eles começarem a mexer nos carros e tentar, talvez para Miami já voltar um pouquinho diferente, talvez um pouquinho mais confortáveis.
Porque agora provavelmente a Fórmula 1 não vai instaurar, né, o período de férias, até porque não tem cabimento, gente, com 3 corridas pedir para o pessoal tirar férias agora e fazer as outras corridas sem ter um período de descanso, assim, é absurdo, por mais que algumas pessoas tenham falado a respeito, né? Mas eu acho que sim, Rafa, eu acho que assim, para Miami os carros já devem vir mudados, porque eles vão ter basicamente um mês para poder fazer simulação, produção de peças. Eu acho que, como você falou, né? São 3 circuitos muito diferentes, mas que nem a China é um traçado que tem curvas de alta e baixa velocidade. Também é um circuito que demonstrou muito a questão da energia, né, do carro. Suzuka é um traçado que tem muita aceleração e ele é em formato de 8, que é muito curioso porque você também tem, tipo, curvas jogando o carro para ambos os lados, né? Porque como o circuito cruza, isso é muito interessante para a forma como os times têm que trabalhar para essa pista. Então vai dar uma ideia para eles. É óbvio que se tivesse o Bahrein e a Arábia Saudita, o Bahrein eles iam poder comparar os dados da pré-temporada com essa fase inicial e a Arábia Saudita ia ser mais um circuito de rua para poder analisar, que a gente não vai ter por agora, né? Então tem muita coisa que dá para poder trabalhar. Eu acho que para Miami a gente já deve ver os carros um pouco mais diferentes. A Audi é uma das equipes que mais tem chamado a atenção, porque os testes de pré-temporada para a primeira corrida do ano, eles já tinham mudado muito o carro, né? Eles já tinham feito todo um trabalho aerodinâmico bem diferente do que a gente viu na pré-temporada. E como eu falei, com as outras corridas após Miami, geralmente quando vem aquela junção do pacote principal que eles introduzem em Miami, né? Para poder já ir modificando o carro para Barcelona. Então tem potencial para muita coisa mudar. Até nesse período, gente, fiquem atentos, porque a Fórmula 1 também vai discutir essa questão da energia dos carros, o que vai poder ser feito já para o GP de Miami, para ver se eles conseguem mudar um pouco desses problemas. E da parte de largada também, né, como a Rafa falou, a Ferrari ela tá batendo muito o pé, porque ela conseguiu desenvolver um carro com uma boa largada e os adversários não. Mas tá todo mundo implorando pra Ferrari, né, dar uma cedida aí pra poder melhorar as largadas pro restante do grid. Eles estão com medo de acidente, mas aí também é um jogo político, porque foi algo que a Ferrari conseguiu que os outros times não conseguiram. E se eles têm uma vantagem, eles vão querer que essa vantagem fique pra perto deles e não com os outros. Então, esse também é um regulamento que a gente vai ver as equipes uma articulando com a outra, o que elas podem ganhar, o que elas vão perder, né, no meio desse campeonato. Então, fiquem de olho aí, acho que esse mês, por mais que seja um mês, assim, parado, que não vai ter corridas, né, em abril, a gente vai ter muita coisa para poder ver da Fórmula 1 e entender o que vai vir para Miami. A gente tem uma longa temporada pela frente. A gente queria só fazer... vamos dizer, discutir um pouquinho esse início, porque a gente já conseguiu entender os erros, falhas e acertos de modo geral desse regulamento e como isso está causando, vamos dizer, dano para alguns, mas uma vantagem para outros, né? De como foi trabalhado. Então tá bem interessante. Eu me animei um pouquinho com o novo regulamento, por mais que tenha muitas falhas, mas eu acho que vai ser interessante ao decorrer da temporada o que pode acontecer, porque não é qualquer equipe que tá tendo problemas. São equipes que têm dinheiro, que têm poder dentro do esporte, então a gente sabe que são pessoas que podem melhorar esse equipamento e tudo mais. A gente viu, trazendo o exemplo de novo da Mercedes, que começou 2022 muito mal, muito mal mesmo, principalmente o Hamilton. O Hamilton, as primeiras corridas fazendo teste adoidado. Em 2023 ele já estava brigando com o Pérez pelo vice. E daí, isso quis dizer alguma coisa? Não, porque ele nem ganhou, né? A Mercedes não ganhou nenhuma corrida aquele ano. Ninguém além da Red Bull e do Sainz, né, do caso. Mas daí você já viu em 2024 mais confortável, vamos dizer, pro Russell. O Hamilton voltou a ganhar a corrida. Então, assim, durante todo esse novo regulamento, a Mercedes teve muitos problemas, mas a gente viu que ela brigou para tentar, pelo menos, aparecer um momento ou outro. Então não é como se, Red Bull morreu, McLaren morreu, sabe? Ainda tem muito, assim, para se desenvolver, para se descobrir.
E são equipes aí que têm um poder financeiro e tem toda uma equipe que podem ajudar. Claro que a gente espera, por exemplo, ver o que pode acontecer com uma Audi, que uma corrida não começou a prova com um piloto e a outra com o outro, né? Então, assim, que já teve bons desempenhos e falhas, então não encontrou ainda um equilíbrio. Assim como a Alpine, nesse meio maluco de gente abandonando, não sei o que, tá conseguindo uns pontos. Então, assim, tudo pode acontecer ao resto da temporada, mas muito do que nós entendemos na pré-temporada está se concretizando agora, e a gente tem o resto do ano para ver o que eles podem fazer. Mas é isso, Débora. Mais alguma coisa que você quer acrescentar, que você tenha notado, que seja interessante pro pessoal? Eu acho que não, Rafa. Acho que a gente conseguiu abordar todos os assuntos aí, os principais assuntos do que tá movendo a Fórmula 1, né, nesse início. E se vocês também quiserem saber mais ou algum detalhe de alguma outra equipe que a gente não comentou aqui, falem pra gente que a gente pode trazer no próximo programa, né? E falar sobre esse início aí da Fórmula 1. A gente decidiu fazer esse programa depois das duas primeiras corridas, pra gente poder entender mesmo se era o que estava se desenhando, né? E de fato tá se concretizando, mas muita coisa ainda vai acontecer, vai mudar. A gente espera que o campeonato continue evoluindo, mas que principalmente as equipes do meio do grid ali dê uma incomodada na Mercedes e na Ferrari, para poder também não ficar só a disputa, né, entre 4 carros em pista. Sim, exatamente. Porque igual a gente falou, a gente quer disputa em pista, mas a gente também quer disputa que traga aí uns resultados diferentes, né? Como no caso da China, que infelizmente as duas McLaren não estavam lá. E que talvez podia ter sido um cenário diferente, não sei. Talvez a McLaren podia ter se desempenhado melhor na China do que foi na Austrália. Infelizmente não sabemos, mas aí a custa da confiabilidade do carro realmente ali, de como foi construído. E aquilo, a gente falou só de algumas equipes, né? Agora a gente tem uma equipe a mais, são 11 equipes do grid, e a gente só citou o nome de algumas, mas tem vários destaques para as outras, seja positivamente ou negativamente. Então, se vocês tiverem interesse, a gente com certeza pode conversar, pode trazer. E, querendo ou não, a gente acaba falando bastante, pontuando quando tem algum tipo de destaque para dizer nas nossas lives lá no Boletim do Paddock também. Então, pessoal que tá ouvindo, toda quinta-feira, pós GP, a gente tá fazendo as lives 7h30, 7h20 da noite. Então vocês podem estar lá no Boletim do Paddock, no YouTube, e acompanhar, e até nos comentários dizer o que vocês acham de tal equipe, desempenho de tal piloto, que a gente vai com certeza estar respondendo vocês também. Mas eu acho que a gente conseguiu dar um geral, assim, porque a gente fez o programa sobre o que é o novo regulamento e agora a gente tá vendo a prática dele, e eu acho que agora fica mais entendível o que essas mudanças causaram por enquanto no campeonato. Mas é isso aí, então a gente finaliza por aqui. Muito obrigada a todos que ficaram, que ouviram. Como a Débora falou, qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, fala com a gente aí nas redes sociais, que a gente vai com certeza conversar com vocês. E se vocês tiverem uma opinião contrária, pode comentar, mas com respeito, por favor. É isso, Dé. Muito obrigada por estar aí, obrigada por me salvar aí nas pautas. Porque eu sempre chego e falo, Débora, não sei que pauta fazer. E a Débora vai lá e fala, tá aqui, ó. E bem, eu acho que deu boa. Essa foi porque era tantos assuntos pra discutir, porque era discutir algo que aconteceu já há 2 meses quase. Que foi a pré-temporada e das 2 primeiras corridas. Mas deu certo, foi bom. Muito obrigada, Dé, por tudo e até a próxima. Obrigada, Rafa. Obrigada, ouvintes aqui do nosso programa, né? E a gente traz aí para vocês mais novidades, comenta mais sobre o automobilismo nos próximos episódios. Não deixem de conferir também os episódios anteriores, porque a gente tá trazendo aí uma linha narrativa do que é esse início de campeonato. Vocês vão poder entender na prática como que é uma mudança, como que tudo tá acontecendo. E eu tô muito feliz que a gente tá mantendo aqui o programa e vindo falar com vocês. Então, muito obrigada, Rafa, e até uma próxima. Obrigada, Dé. Conte pra gente onde a gente pode te encontrar. Eu sou a Débora Almeida, do Boletim do Paddock. Eu estou nas redes sociais como Dé Flowers, mas me procure principalmente lá pelo perfil do Boletim do Paddock, que é onde eu trago atualizações pra vocês. Eu gravo vídeos no TikTok,
A gente tem as lives no YouTube agora nas quintas-feiras, mas depois de todo o GP tá tendo podcast, então a gente falou também sobre a pré-temporada lá, sobre o início desse campeonato, analisamos as corridas e os detalhes principais das 2 primeiras etapas. E participem com a gente, eu, a Rafa e o Rubens, estamos sempre juntos aqui, fazendo né, conteúdo e falando sobre Fórmula 1. E é isso. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Dé. Obrigada, Ivan, que vai editar aí nosso podcast. E obrigada a vocês que ouviram até aqui. Vocês podem me encontrar, como a Dé falou, lá nas lives do Boletim do Paddock e também nas redes sociais. No Twitter eu sou Rafis, com 2 S44. E no Instagram eu sou Rafis.44. E também acho que aí, a partir de Miami, vou voltar a comentar as corridas ao vivo pelo Esporte Total, mas eu vou avisando vocês também. Então vocês podem me encontrar lá. Muito obrigada e até a próxima!